Vamos então para a etapa do corte do nosso modelo de vestido daqui da Semana Modelista. Para isso, então, eu tenho o tecido já aqui dobrado. Ó, eu tenho aqui um viscolinho. Eu tô com 3 metros. Vamos ver quanto que eu vou usar. Eu vou indicar para vocês aí o rendimento. Aqui é a minha largura, onde eu tenho as marcações da orelha na lateral. Todo tecido tem essa marcaçãozinha de furinhos ou de uma cor diferente aqui na lateral, é chamado de orelha. É onde o tecido é preso no TA para fazer o entrelaçamento dos fios lá na tecelagem. Esse sentido aqui de uma orelha a outra é a largura, tá? Então a gente vai dobrar direito com direito, orelha com orelha. O tecido, quando ele é mais liso, a gente tem um pouco mais de dificuldade de achar, mas dá pra ver que o avesso ele é mais grossinho. Então dobrei direito com direito e eu vou colocar os meus moldes aqui em cima pra gente ver a melhor disposição do molde para aproveitar o máximo de tecido aqui. Essa etapa é chamada encaixe. É muito importante a gente ter todos os moldes prontos e ir posicionando os moldes de acordo ali com o que a gente tem de tecido para poder aproveitar o máximo possível. Quando o nosso tecido ele é liso, fica mais fácil. Ou quando a estampa ela é aleatória, como essa aqui que eu estou usando, por exemplo. Inclusive tem aula dessa blusa aqui no canal, tá, gente? Gratuita. Quando o tecido ele tem uma estampa aleatória, então você pode pegar um, colocar do ladinho do outro de cabeça para baixo, que não tem problema. Só tem que tomar cuidado quando a gente tiver uma estampa de pé, ou seja, uma estampa que ela tem uma direção. Então, quando todos os desenhos estão virados para cima, você tem que tomar cuidado para posicionar o molde de forma que, quando você for montar a peça, eles não fiquem invertidos de cabeça para baixo. Então, é isso que você tem que se atentar na hora do corte, tá? Outra coisa importante aqui pra gente cortar o nosso tecido enquanto eu vou ajeitando. A minha modelagem, gente, eu não acrescento folga de costura no meu molde pronto, no meu molde final de corte. Por quê? Porque eu acho mais fácil a gente colocar essa folga na hora do corte. Há quem, inclusive na indústria, faça com já a folga de costura no molde final. Então, assim, o meu molde está pronto. E aí a gente já consegue, já tem a margem de costura acrescentada, você vai cortar, você vai riscar o tecido bem rente ao molde. Mas você tem muito mais trabalho na modelagem, você gasta mais material, porque você acaba gastando mais papel. Então, você vai ter que pegar esse molde, colar em cima de outro papel para poder riscar a margem de um papel pardo, por exemplo. Que aí vai ficar aquela margem colorida de costura, você vai saber que ali é a margem de costura. Eu acho que dá muito mais trabalho e gasta mais papel. Então, é mais fácil você vir aqui e riscar por fora, tá? O que você tem que tomar muito cuidado com isso? É você manter o seu risco de forma que todo o seu contorno do molde tenha a mesma margem de costura. E para você saber qual é a sua margem de costura, você precisa lá na máquina fazer uma costura para ver quanto que você come de tecido. Porque às vezes a pessoa tem 1 centímetro de margem, outra tem 0,7. Eu tenho 0,7 milímetros de margem de costura. Esse é um pouquinho menos de 1 centímetro. E isso eu não calculo, é algo muito natural que eu faço. Então, se você pegar do lado de fora do pezinho da máquina até o centro da agulha, se você medir ali, tem 0,7. Quando a gente fala assim, um pé de sapatilha, um pé de calcador, é essa distância que tem da margem da sapatilha, que é onde você passa a bordinha do tecido para costurar, até a agulha. Então, aquele espacinho ali tem 0,7 normalmente, tá? Padrão. Então, às vezes você come um pouco mais, o tecido fica um pouquinho mais para fora, aí você calcula 1 centímetro. Eu já consigo riscar a olho mesmo, 0,7, mas aí você pode vir com a fita, aí você vai posicionando ali na bordinha do molde e vai marcando certinho, se você não tem a mão muito firme para riscar, tá? Eu já tive alunas que tremia muito, não conseguia riscar direito. Então, tudo isso vai depender da prática, né, e da habilidade de cada um. Então, meu tecido já está ajeitadinho aqui na mesa. A gente vai para a mesa agora para poder fazer o risco e o corte. Vamos lá. Meu molde da frente e vou colocar aqui na minha margem da dobra do tecido. O que sobrou aqui? Eu vou conseguir colocar o meu molde das costas? Provavelmente não, porque o meu molde ele tá muito amplo, né? O meu modelo aqui tá bem amplo. Então, ó, eu vou ver a melhor posição para gastar menos tecido possível. Se eu tivesse um molde mais estreito, provavelmente eu conseguiria colocar aqui do lado, mas não vai ser o caso. Então, vou precisar sempre de 2 alturas aqui. Então, ó, só vou conseguir riscar um lado. Essa parte aqui, eu não vou colocar aqui, porque também não dá. E outra coisa, como o tecido de algodão ele dá uma encolhida
depois da primeira lavada, se você corta uma peça no fio reto e a outra no fio deitado, uma peça vai colher assim e a outra vai colher assim. Então, vai acabar que a sua peça pode ficar um pouco torcida. Então, eu sugiro que você corte todas as peças no mesmo fio, no mesmo sentido, a não ser as peças de acabamento, como as alças, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Eu vou aqui, então, riscar por fora. Eu vou colocar debrum nesse acabamento aqui de cava. Tô riscando bem por fora, tô colocando aqui, ó, 1 centímetro e... Tô riscando muito por fora. O ideal é você riscar tudo primeiro antes de cortar, mas eu sei que o meu comprimento aqui do tecido vai dar. Por quê? Aqui eu tô com 86 centímetros. Eu vou precisar de mais 86 para baixo para cortar a parte das costas. Então vamos lá, 86 vezes 2. Eu vou ter 1,72 m mais 35 do babado. Então eu preciso de 2,07 m. Eu tenho 3 metros aqui. Então eu já vou cortar para me facilitar. Mas eu sei que vai dar. Aí se você tem um tecido aí que não tem certeza se vai dar, faz o teste primeiro posicionando os moldes, tá? Não precisa deixar margem de costura para cima, porque na modelagem a gente já deixou ali a virada para a passagem da alça. Só vou colocar a mesma margem aqui na barra e na lateral. Costas. Agora eu vou cortar o babado. Na verdade são 2 vezes, né? Vai dar cerca de 2,70 m no total. Porque 2,10 m para 1. Sendo que eu contei ali só uma babada só uma camada de babado, e são 2. Então, dá praticamente a largura toda do tecido. Vai ficar faltando uma diferença bem pouquinho aqui, ó. Vai ficar só isso aqui, ó, cerca de menos de 10 centímetros. Eu vou cortar até o final, tá? Pra poder aproveitar o máximo de tecido. Então, eu vou separar essa faixa aqui que sobrou das partes de cima, ó. Isso aqui dá pra cortar os acabamentos, uma faixa pra cintura, sei lá. A alça, né? Aqui eu vou cortar inteiro, ó. Vou virar o tecido. Vou cortar 2 vezes. Em toda a largura do tecido. Essa aqui eu vou aproveitar. Então, vai ser uma dessa inteirinha aqui pra frente e outra pras costas. Ou seja, vai ficar bem franzidão. E se você achar que é muito, eu vou deixar 2 centímetros aqui, porque aqui embaixo a gente tem que virar a bainha. Se você franzir, botar lá, achar que é muito, você vai e tira um pouco na lateral. Quanto mais molinho o tecido, mais bonito vai ficar. Então, o viscolinho, a viscose, vai dar super certo. Agora, se você já for para um linho puro, uma tricoline, aí você já pode diminuir um pouco isso, porque realmente vai ficar um franzido muito armado. Vamos lá, a alça eu vou cortar daquela outra parte, que sobrou bastante tecido. Então assim, como esse modelo, a ideia é um vestido com uma alça para regular a peça, então eu vou cortar em todo isso daqui que sobrou. Eu vou te falar quanto eu tenho. Eu acho que vai dar uma alça que vai dar para regular para vários tamanhos e não vai faltar. Então eu tenho aqui, tá dobrado o tecido, 88, mesma coisa, vezes 2, eu tô com 1,70 m aqui de alça. E aí eu vou cortar essa orelha aqui. Então foi todo aquele comprimento que sobrou da lateral. Quando eu coloquei a peça da frente, a peça das costas, sobrou aquela lateral, essa que eu tô usando pra alça, tá? E de largura, eu deixei 3 centímetros para passagem na parte de trás. Então, se eu quero uma alça de 3, eu tenho que colocar o dobro, né, para a alça ficar dobrada e mais 1 centímetro de costura. Então, eu vou cortar aqui com uma largura de 7 centímetros. E aí, eu tenho uma... na verdade, eu não preciso de 2, né? Acabei cortando 2. Uma só já é o suficiente. Agora eu vou cortar o forro. Aqui eu tenho uma elanca, uma malha bem básica mesmo para forro. Mesma coisa, eu vou colocar direito com direito. Aqui eu tenho 1,5 m. Eu vou cortar o forro, gente, um pouco mais curto e menos aberto, porque eu não preciso de tanto volume no forro.
tá? Isso vai fazer eu economizar tecido também. Então, vamos lá, ó. Da mesma forma eu tô posicionando aqui o forro, direito com direito, tá? Aqui tá a dobra do tecido. E aí eu vou dobrar um pouco o meu molde para tirar um pouco o volume dele, porque eu preciso do volume na parte externa, mas na parte de dentro eu não preciso. Tá aqui meu molde da frente, que eu cortei na parte externa. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar para tirar todo esse vão que eu aumentei de volume, tá vendo? Então eu vou ficar só com as partes originais do modelo. Então, eu não vou ter franzido no decote, eu não vou ter esse volume todo, ele vai ficar mais coladinho dentro. Porque aí eu até consigo aproveitar mais a largura da minha malha aqui de forro. Então, eu dobro aqui. Se você quiser copiar em outro papel para ter o molde do forro separado, você faz. Mas é aquilo, quanto mais eu puder economizar de papel, eu economizo, gente. Porque até depois para armazenar é ruim. Então, ó, fechei todo. Tá aqui. Esse aqui vai ser meu molde do forro. Então, eu posiciono aqui, vou colocar um pezinho para ele não abrir. Vou cortar um pouquinho. Na parte de cima, eu vou cortar só um pouquinho menor aqui. Tirei só um palmo. E eu não vou cortar forro pro babado, tá? Só dessa parte de cima. Coloco margem para costura também. Então, essa aqui vai ser a minha limpeza do decote e da cava. Então, a gente não vai precisar fazer debrum nem viés na cava, porque vai entrar o forro. Então, aqui já posso guardar meu molde. Aqui eu tenho frente. Aí, olha como a minha lateral já aproveito bem mais com essa enxugada que eu dei na largura do molde. Venho para a peça das costas e vou fazer a mesma coisa. Eu vou tirar o volume. Então, esse volumão que eu dei aqui no meio, ó, vai ficar só com as duas partes do traçado original do molde. E aí no forro eu vou ter o quê? Eu vou ter costura no centro, né, gente? Não tem problema nenhum, porque vai estar por dentro. Assim eu consigo economizar mais o meu tecido, que eu não vou precisar cortar lá na dobra. Então aqui eu vou tirar a mesma quantidade no comprimento. Então eu vou vir aqui com o meu forro da frente que eu acabei de cortar. Vou posicionar aqui e aqui tá a marcação de onde eu tenho que dobrar. Não precisa de muito cálculo, não, é quase a olho. Então, ó, de comprimento para forro, olha quanto que eu usei. Eu usei 80 centímetros, tá? Então, você compra 1 metro de forro, vai dar de sobra. Vou colocar um pique aqui só para eu saber que esse aqui é o centro-costas, né? Para eu não acabar fechando a lateral achando que é o centro. Então, beleza. Agora sim, finalizado o corte, a gente vai para a máquina. E a costura é muito simples. Vamos lá, então, finalizar esse modelo. Ó, eu vou começar a costura desse vestido com as alcinhas de trás. Eu cortei aqui duas alças de 18 de comprimento por 12 de largura. Essas vão ser as alcinhas que a gente vai passar a alça mesmo. Então, eu dobro aqui no comprimento. Feito isso, eu reviro. E essas vão ser as alcinhas que eu vou prender na parte de trás da peça. Precisa pespontar. Agora eu vou preparar a alça. Então eu vou costurar as duas bordas menores e deixar uma abertura no centro do comprimento para poder revirar. Aqui eu tenho a minha peça das costas. Vou colocar as alças posicionadas aqui. Vou colocar a costurinha pro meio, ó. Dobro uma sobre a outra, vai ficar uma alça. Aí eu costuro aqui. No direito
da parte das costas superior. Vou deixar aqui para baixo, porque aí eu vou vir com o forro das costas. Costurei parte do centro-costas do forro. Aí eu vou vir com um elástico de 1 centímetro de largura. Vou costurar aqui no avesso, para ajustar isso aqui. Eu vou costurando, dando leves tensionadas, para diminuir isso. Porque na parte aqui de cima da parte externa tem folga, né? E o forro não tem, então não vai encaixar. Então eu preciso ajustar isso aqui. Até para a peça ficar também ajustada no corpo. Corta. Aí direito com direito, a gente posiciona o forro. Agora sim, eu vou lá no overlock. Pode ser aqui também na reta, mas eu vou pro overlock que aí fica um acabamentozinho bonitinho. Mas pode ser na reta. Aí eu costuro aqui essa parte de cima. Então aqui no overlock, direito com direito, eu passo essa costura. Vou reservar essa parte das costas. Vou passar a alça. Aproveitando que eu tô aqui, eu já vou unir a parte do babado. Então, eu vou abrir aqui, ó, e costurar as laterais menores. Para quando eu fizer a bainha e franzir, já tá tudo unido. Então, vou fechar essas duas laterais aqui. Vou fazer a bainha e franzir aqui na reta. A parte da frente, para isso eu também preciso passar uma costurinha aqui de franzido, então eu vou aumentar o ponto da minha máquina. Comprimento do ponto maior. Passo uma costura larga, bem na bordinha. Volto o ponto normal. Comprimento do ponto menor. Puxo uma das pontas, que aí eu vou dar uma franzida. E vou conseguir unir com o forro que tá menor. Se você usar um tecido mais opaco, menos transparente, você não vai precisar do forro. Aí você vai precisar fazer aqui um acabamento de viés ou debrum, tanto aqui no decote quanto nas cavas da frente. Aqui o decote da minha peça externa. Aí no forro, lembra que a gente tem a parte de cima do forro no tecido, para as bordas não ficar aparecendo a malha, né? E aí eu vou emendar então na parte de baixo do forro da frente. Vou emendar para poder pregar lá na peça. Então a gente tem o forro assim, com a parte de cima no próprio tecido externo. Agora eu vou colocar direito com direito e fazer essa costura. Primeiro eu vou ajustar aqui, né, o franzido para ficar do mesmo tamanho. Dou aquela ajustadinha final. E aí sim eu fecho as duas cavas e o decote. Se você fizer todo o forro na malha, a bordinha da cava, do decote, vai ficar vindo para fora. Mesmo que pesponte vai ficar feio. Então é sempre bom dar essa recuada no forro com o início da limpeza no próprio tecido externo, que aí vai dar essa camuflada. Aparecer um pouquinho não vai contrastar. Chegando aqui, eu vou fazer pequenos picotes aqui, ó, piques, na minha cava, porque é uma costura curva. Sempre que tiver costura curva, a gente vai fazer piques, porque isso vai fazer com que a peça não fique repuxando. Agora eu vou revirar. Ó, se você faz a parte de cima
toda no forro, vai ficar a beiradinha aparecendo aqui. Então, vamos tomar esse cuidado. Então, eu vou vir aqui pelo forro, ó, vou abrir, vou pegar minha margem de costura, vou jogar pro lado do forro e vou pespontar. O que é pespontar? É passar uma costura bem aqui, olha, na bordinha, no encontro dessas duas costuras aqui. Isso vai fazer com que eu consiga assentar o meu forro ainda mais no avesso. E aí depois eu bato a ferro, pronto. Aí a gente consegue uma limpeza bem legal. Fiz aqui a cava até onde deu, não vai dar pra chegar até lá em cima no biquinho. Você costura o máximo que puder, pelo forro. O resultado é esse aqui, ó. É essa costurinha de pesponto no avesso. De todo o contorno do forro. Agora eu vou bater a ferro para esse aqui ficar ainda mais assentado. Vamos lá, continuando, eu já vou posicionar a minha alça. Então eu vou marcar o meio dessa alçona aqui, né, que vai servir para sustentar a frente, o decote frente. Então eu vou marcar bem o meio dela com o alfinete. E eu vou marcar o meio do decote frente, com o alfinete também. Vai ser aqui que eu vou colocar esse negócio, beleza? Sendo que eu vou costurar essa alça aqui na parte de baixo do meu decote. Aí essa alça vai sair aqui por baixo, por baixo, e vai vir para o meu ombro. Aí bem aqui no avesso, eu vou posicionar a minha alça. A um dedinho só aqui, ó, da borda superior, meio com meio, que é as duas marcações. Beleza, beleza. Então vai ser aqui que eu vou costurar essa alça, tá? Então eu vou fazer uma costura que vai prender. Sendo que essa frente aqui, ela ainda tá um pouco larguinha. Então conforme eu for costurando, eu ainda posso ir dando umas leves franzidinhas à mão assim, só para dar mais uma enxugada nesse decote frente. Para ele não tomar tanto o meu colo. Então eu posiciono primeiro para não costurar torto. Eu vou costurar pelo avesso, porque eu preciso ver, né, aonde que tá essa alça, para não costurar errado. Eu acabei de ter uma ideia genial aqui. Assim mesmo que é feito, né, que tá o modelo aí do decote da foto de inspiração. Porém, gente, eu tô tendo uma ideia aqui na hora de costurar, que é o seguinte, como a gente tem duas camadas aqui da peça, eu vou fazer um túnel, eu vou passar essa peça por dentro, acho que vai ficar melhor. Olha que legal. Se você quiser fazer assim, o que você vai fazer? Você vai passar uma costura aqui para prender, vai ficar essa costura aqui fora e essa parte fixa. Beleza, pode fazer assim, mas cara, eu acho que eu vou mudar isso aqui e vou fazer um acabamento melhor, que é passando por dentro desse meio aqui, porque aí a gente consegue dar uma franzidinha manual no decote, a alça vai ficar mais móvel. Porque olha só, vamos bem pertinho aqui para você entender. O que que aconteceu aqui? Quando eu passei o pesponto aqui no avesso, a gente abre aqui, certo? Abriu a peça para pespontar. Como tem a modelagem, ela tem esse biquinho aqui no finalzinho da cava para começar o decote, esse biquinho aqui, a gente não consegue costurar até em cima. Então, se você olhar bem, a costura ela fica só até aqui assim, ó, um pouco recuada. Você não consegue vir até o final. Então, eu parei aqui e depois comecei no decote. Então, ficou um vãozinho aqui sem um pesponto. Vai ser exatamente aqui que eu vou abrir para poder passar a alça. Então, olha o que a gente vai fazer, ó. É exatamente aqui, ó, nas duas extremidades do decote. É bem aqui nessas duas extremidades, que é onde não tem esse pespontinho. Então, aqui por dentro eu venho e vou abrir. Dá para abrir por aqui mesmo, por fora. Solta aqui uns dois pontinhos. Como eu tenho um pesponto prendendo aqui, essa costura ela não vai soltar. Então, ó, abri uma abertura aqui. Mas, por segurança, a gente pode vir aqui dentro e fazer um vai e vem. Mas eu acho que não tem necessidade. Do outro lado, eu venho e abro esse vãozinho aqui também. Eu solto dois pontinhos. Ah, Deise, com o tempo você não vai abrir? Não vai.
Não vai porque o pesponto ele tá segurando a peça, mas como eu acabei de falar, você pode vir aqui por dentro agora e dar uma travada na costura. Faz um vai e vem aqui onde a gente soltou. Que eu soltei o início dele, aí o pesponto sim, se você por descuido soltar um pontinho dele, você tem que vir e reforçar de novo com vai e vem, porque senão ele vai começar a soltar até o final. Então agora que eu tenho essas duas aberturas, agora ficou ótimo, gente. Agora vamos a um detalhe. Conforme a gente vai passando a faixa pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, aí ó, a folguinha do tecido que não foi costurado fica vindo pra fora, aí fica cagado, né? Fica feio. Então o que eu vou fazer? Eu vou prender isso aqui no avesso. Então eu venho aqui dentro, uma peça aberta, beleza? A peça aberta. Eu vou tombar uma margem de costura para um lado, uma margem de costura para o outro, separadamente. Aí eu faço um vai e vem para prender essa bandinha aqui e essa bandinha aqui. Aí vai ficar preso aqui com a abertura aqui, sem ficar vindo o pedaço de tecido aqui para fora. Então vamos fazer isso. Isso aqui eu tive a ideia de fazer agora, como vocês viram. Então, ainda bem que deu para adaptar o acabamento. Mas eu sou dessas, eu amo mudar de planos no meio do caminho. Isso me mostra a quantidade de possibilidades que eu posso ter numa peça só e a liberdade que eu tenho de mudar. Então, ó, aqui por dentro, olha como é que ficou. Fiz uma costura já contornando aqui as duas bordas. E aí aqui fora, onde vai passar a minha faixinha, ó, não vai mais ficar saindo pontinha de tecido. Porque a gente vai ficar passando a faixa pra lá e pra cá. Imagina, ia ficar um pedaço aqui fora aparecendo o tempo todo, né? Então a gente corta as pontinhas de linha que acabou saindo aqui fora. Vou repetir a mesma coisa aqui do outro lado, né? Pra gente ter um acabamento bonito dos dois lados. Então, onde vai ser a abertura, por dentro da peça eu abro as margens e prendo. Então, eu já tenho as duas aberturas aqui no meu decote, onde eu vou passar a minha alça. Na verdade, é no início, final do decote, início de cava, né? Agora eu vou vir aqui, aproveito que a minha lateral ainda tá aberta. Enfio aqui uma alça de um lado e a outra ponta aqui do outro. Oh my gosh! Isso ficou melhor do que eu esperava. Melhor do que eu planejava. Só uma ajeitadinha aqui no comprimento. Porém, eu já tô visualizando outro problema. Se eu deixar minha alça solta aqui dentro, o vestido vai pesar e o meu forro vai cair pra fora. Então, querendo ou não, eu vou ter que fazer um túnel aqui para manter essa alça e esse forro no lugar. Então, eu vou vir, tá vendo? A minha aberturinha acabou aqui. Então, eu vou pegar essa margem aqui todinha até a outra abertura e costurar. Porque assim eu tenho um túnel. E é onde a minha peça, a minha faixa, ela vai ficar sempre ali. E aí eu posso acomodar o meu forro todinho para trás, onde ele deve ficar, sem vir para frente. E aí eu costuro com o meu direito para cima para eu ter controle aqui do meu franzido, porque senão eu posso formar pregas aqui e bagunçar tudo. Então eu vou arrumando e vou passando a costura. Me conta se você preferiu dessa forma ou se você vai fazer chapando a alça aqui. No final das contas você vai ter uma costura aqui na frente, seja prendendo a alça fixa no avesso, seja fazendo esse túnel. Para mim, a vantagem de fazer isso daqui é a gente ter a alça mais livre, para eu conseguir apertar mais atrás, porque se ela fica fixa aqui eu não vou conseguir movimentar, só o que sobrar dela. Se eu tenho ela solta aqui, eu consigo ir puxando cada vez mais se eu precisar apertar mais, ou se eu precisar afrouxar mais. Então, eu vou ter mais possibilidade de ajuste. Então, eu preferi assim, tanto que eu tô mantendo assim, né, gente? Agora eu quero saber qual das duas opções você preferiu. Então, eu formei o túnel. Agora eu vou precisar de uma ajudinha, né, pra passar isso aqui. Eu vou pegar aquele meu acessório que eu sempre uso, que é esse revirador de alça de rolo T, ó. Ele tem uma pontinha aqui, que tem um gancho, que aí eu consigo puxar. Então, eu vou enfiar ele dentro do túnel, puxar a minha alça por aqui. Então, eu pego uma pontinha, engancho aqui e puxo.
Pode ser com grampo também, uma pinça, o que você tiver aí. Que eu vou dar uma ajeitada no comprimento. Então tá vendo, ó? Assim eu consigo franzir mais o meu decote. Eu tenho muito mais liberdade para ajustar da forma que eu quiser. Então, adorei, ainda bem que eu tive esse insight aqui. Pronto, minha frente ela tá finalizada. Eu vou agora montar as minhas laterais. Lembra que a gente tem forro separado aqui? Então a gente vai conseguir dar uma embutida, mas essa costura vai ter que ser feita lá no overlock, tá? Porque tem uma parte que vai ficar sem o forro, então a gente tem que ter o acabamento. Então é só abrir a peça, deixar forro para um lado e tecido externo para o outro. Mesma coisa eu venho com as costas e coloco forro com forro e peça externa com peça externa. É só alinhar bem direitinho, ó, deixar a alça aqui para dentro, guardadinha aqui dentro. É só alinhar direitinho as costuras das cavas, essa união aqui, e fechar tudo. Fechar tudo no overlock. Vou botar lá no overlock, mas antes de ir pra lá, eu vou fazer a bainha daqui, que é o babadinho de baixo. Antes de franzir, eu indico você fazer o babado, porque senão ela vai ficar cheia de volume depois, aí dificulta um pouco. Então, eu vou fazer a bainha aqui, uma bainha de lenço bem fininha, virando 2 vezes. Do outro lado, eu faço o franzido. Eu tinha que ir aqui agora para prender as laterais, mas antes disso, eu preciso colocar a etiqueta aqui no meu forro enquanto ele está aberto. Então eu coloco aqui a minha etiqueta primeiro. No forro das costas, eu coloco a minha etiqueta. Agora sim, com as peças abertas, como eu já havia posicionado, eu fecho as laterais. Agora sim eu vou fechar as laterais. Aqui na barra eu já vou posicionar o meu babado. Só que antes você pode fazer uma prova para ver se ele não tá muito amplo, se você quer dar uma ajustadinha. Que realmente depois de colocar esse babado fica ruim de ajustar depois. Agora que eu já tenho o meu babadinho franzido, eu vou colocar ele aqui na minha barra. Então aqui tá a barra do vestido. Eu vou virar pra vocês verem melhor. Ó, aqui é a barra do vestido. O meu babadinho vai ficar costurado assim, certo? Eu já conferi que o meu babado ele tá do tamanho aqui. Você precisa medir pra ver se precisa apertar mais, afrouxar mais e deixar ele já no ponto. Então, eu vou pegar a camada de cima, e jogar aqui por cima, colocar direito com direito e já vou alinhar as laterais aqui, as costuras de laterais, vou alfinetar tudo e passar aqui no overlock. Então, eu tenho esse enorme círculo aqui para passar a costura. Não precisa alfinetar tudo. Feito isso, a nossa peça tá finalizada. Eu só vou fazer um detalhe aqui,
E eu vou te dar uma dica. Se você quiser fazer esse recuo que eu fiz aqui no forro da frente, atrás, também é válido, tá? Então, se você quiser pegar essa mesma altura aqui do forro da frente, você corta a primeira parte do forro de trás e fica toda essa parte superior com o tecido externo, é muito válido. Caso você já tenha costurado igual a mim, o que eu te indico fazer? Ajeita direitinho aqui e passa uma costura. Eu não sou muito fã daqueles pespontos assim externos, principalmente se vai franzido. Então eu vou vir aqui e vou passar dentro da costura de lateral, ó, vou ajeitar o forro bem pra dentro. E vou passar um vai e vem aqui pra poder manter ele o máximo possível aqui dentro. Tá? E aí quando a gente ajeitar aqui a alça, ele se ajusta também. Aí a alça tá vindo aqui pela frente. Você vai passar aqui nessas alçonas que a gente fez no início. Sem deixar ela torcer, você introduz aqui de fora pra dentro. Porque é onde a gente vai dar o laço aqui no meio das costas. Então aqui a gente finaliza a etapa da costura desse modelo. Vamos conferir agora o resultado final no corpo? Quero a sua opinião, hein? Conta pra mim o que você achou. I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy, but I can put an end to your fears. Let me show you a place where you gon' wanna move your feet until they start to bleed. DJ, take it away. Tonight is all for you and me. So baby, spin and let the music begin. I know you feel it within. So go ahead and just spin for me. Won't you spin? Don't let the doubt in you win. I know you feel it within. So go ahead and just spin for me. Won't you? I know it's hard for you to give it a try, but you are not alone. I'm here with you. I think you owe it to this beautiful night to lose all your control. Do it for you. Let me show you a place where you gon' wanna move your feet until they start to